Quem faz a oração? Isso. Ontem eu fiz, hoje eu vou passar para vocês. Amado Mestre Jesus, agradecidos que estamos, Pai, por estarmos mais este dia reunidos em Seu nome. Que nós possamos compreender os estudos propostos e praticá-los. Envolva amorosamente, Senhor, cada um de nós com o seu amor e com a sua luz, e também a todos aqueles que não puderam estar conosco. As mentes, os nossos corações, abençoa os nossos familiares, os nossos amigos, e todos aqueles, Pai, que estão necessitados do teu amor e da tua luz. Lembrai também, Senhor, de todos aqueles que, com essa friagem, estão pelas ruas, dormindo, em uma cama coberta. Ilumina, Senhor, e envolva com o seu calor cada um desses irmãos. Deus lenitivo que cada um necessita. Abençoe aqueles também que estão necessitados por falta de alimento, de um lar, estão nos hospitais. Abençoe cada um deles. E também aqueles que estão nos lares, Senhor, em confinamento, passando por dificuldades, por transtornos, por doenças. Envolva-os com o seu amor e com a sua luz. Vós sois misericordioso, Senhor. Junto com a Mãe Maria Santíssima, envolva cada irmão e cada um de nós. Que somos tão frágeis e necessitados ainda, Senhor. Abençoe o nosso estudo, envolva o João com o seu amor, para que ele possa dar o melhor de si. Abençoa-nos agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Amém. Beleza, gente. Então vamos lá, né? Agora o capítulo 18, né? Isso, exatamente. Vocês estão vendo a aula do Paulo Estevam, que estão botando lá no YouTube? Eu tô, mas esse é o último eu não vi, não, ainda não vi. Eu procurei, não achei. Ontem eu não olhei, mas eu vou olhar hoje, então, porque eu olhei as outras. Sim. Não, o João A já gente não colocou, tá- ele a gente avisou. não tá- Eu A não gente não vi, está a gente não está realizando assim como o Evangelho. Mas, digamos assim, como eu tenho que fazer a gravação, eu levo mais tempo do que aqui fazendo o Evangelho. Bem mais, bem mais. bem mais longo. Eu ouvi e fiquei emocionada com aquele capítulo. Qual você fala? O último, Ana? É. O último, eu ia falar isso mesmo. Ainda não vi. Então eu não vou contar, que eu já ia falar, que foi da Abigail. Não, pode contar. Não dá spoiler, não vale dar spoiler. Vocês vão lá e vão escutar. Foi bem emocionante. É no primeiro que a casa deles queimou, né? Que o filho deu o conselho. Aquela parte ali também é bem emocionante. O primeiro e o segundo, que eu já repeti 2 vezes. O primeiro e o segundo eu já nunca lembro. Porque é no segundo, né? Que a casa Acho que é no segundo. Aquela parte ali também é bem emocionante de ver as reações, né? Ao mesmo tempo consolo. E a vontade a força e a fé de vencer e conseguir novamente alguma coisa, um trabalho, um novo lar, né? Eu choro muito na parte... Eu não lembro meio como eu gravei o começo, porque eu não sabia como funcionava o celular. Então, eu acho que eu gravei o capítulo 1, 2 e 3 de uma vez só. Só que o celular, ele faz assim, ele sozinho, ele pega e ele divide como ele acha que ele deve dividir. Porque ele não suporta, a mídia não suporta um capítulo só, então ele faz parte. Ele corta, ele não quer saber, não. Aí, quando você vai olhar assim,
tem uma gravação de 33 minutos, outra de 26, uma de 5 minutos, uma de 4. Ele faz do jeito dele aí. Eu fui na Samsung para saber. O cara falou, não, é assim mesmo. Não tem o que posso fazer. Vixe. E um cara especialista nesse negócio de mídia, ele falou que do jeito que está sendo gravado aí, o meu celular é um Samsung S7. Tem outros que são mais modernos, talvez não aconteça isso. Mas ele perde alguma coisinha ali da hora de um filme para o outro, eu acho. Então vamos lá. Capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim das bodas. Parábola da festa do casamento, né? Uhum. Então, vamos lá. Então, é uma festa de casamento. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar o casamento de seu filho, então vê aí, qual é, antes de tudo, a emoção do rei. Né? Qual é a ideia que Jesus quer passar? A alegria do rei. Uhum. Porque ele vai dar uma festa de... Então, o que o rei fez? Enviou seus servos a chamar para as bodas, a chamar para a festa, os que tinham sido convidados. Olha que coisa. O rei está dizendo, vou dar uma festa. A alegria do rei, a expectativa do rei para uma festa que ele deseja dar pelo casamento do filho. Saiu para chamar os convidados. Estes, porém, recusaram ir à festa. Então, não vai ter festa, digamos assim. Então, não vai ter festa no primeiro momento, porque as pessoas que o rei quer convidar, amados seus, ninguém quis ir. Mas o rei não desistiu. Enviou outros servos com ordem de dizer da sua parte. Então, ó, essas aí são palavras minhas. Por gentileza, servos, essas são palavras minhas aos convidados. Olha, avisa para eles que eu preparei o meu jantar. Eu mandei matar os meus bois. Todos os bois. Eu mandei matar todos os meus cevados. Tudo está pronto, vai ser a festa magnífica. Vinde à festa. Então, falou do que teria na festa. Né? Qual seria a alimentação de alto nível na festa? Está tudo pronto. Eles, porém, pela segunda vez, sem se dar importância a isso, lá foram. Um para a sua casa do campo, outro para o seu negócio. Ficaram cuidando das suas vidas. Outros pegaram os servos e os mataram. Né? Mas você, de novo aqui, mas eu já te disse que eu não vou nessa festa, não quero saber disso. Mas você é chato. Pá, matou o cara. Depois de lhes haverem feitos muitos ultrajes. Né? Então, ainda foi uma morte, digamos assim, na qual anteriormente sofreram muito. Aí pronto, sabendo disso, o rei se tomou de cólera. Ele ficou raivoso, ele ficou bravo. E mandou contra eles os seus exércitos. Exterminou os assassinos e queimou a cidade todinha. E queimou a cidade, pronto. Então disse a seus servos: a festa de casamento está inteiramente preparada, mas não eram dignos os que para ela, festa, ele fala festim, e eu troquei por festa, foram chamados. Não eram dignos os que foram chamados. Mas a festa está pronta, então faz assim.
vai às encruzilhadas e chamai para a festa todo mundo que encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus, todo mundo. A sala da festa se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Beleza. Então, bons e maus na festa. Antes era só os, em princípio, bons. E todo mundo na mesa, de todos os níveis. Entrou em seguida para ver os que estavam à mesa, né? Os que estavam à festa. E percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial. O perispírito não está brilhante. O perispírito não tem brilho, não. Talvez tenha até algumas marcas escuras denotando assassinatos, né? Disse, meu amigo, como é que tu entraste aqui sem uma roupa adequada, sem uma túnica de festa, sem uma túnica nupcial? O homem respondeu o quê? Não respondeu nada. Guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente, ó, amarra a mão e os pés dele e põe ele para fora. Lança aí nas trevas aí de fora. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Foram muitos os chamados. Muitos os chamados. 3 chamamentos. E até alguns entraram, mas depois foram postos para fora. Mas poucos serão escolhidos. Beleza? Então vamos lá. Não vamos antecipar nada, né? O incrédulo, a pessoa descrente de Deus, descrente da realeza de Jesus, descrente da vida futura, sorri desta parábola, que lhe parece, mas que besteira, que coisa pueril, que ingenuidade, como assim? Para que isso? Por não compreender que se possa opor tantas dificuldades para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. Então, o descrente não entendeu nada. As parábolas, diz o incrédulo, são palavras do incrédulo, são, sem dúvida, imagens. Mas, mesmo assim, não devem ultrapassar os limites do que é verdadeiro, do que é verossímil, daquilo que é acreditável, daquilo que é possível que se creia. Mas essa parábola aí, ela não dá nem para se acreditar nessas coisas. Não existe a possibilidade de fazer uma relação entre essa parábola e algo da realidade. Percebe? Passou dos limites daquilo que é crível, do que é possível se crer. Passou dos limites do verossímil. Pode-se dizer a mesma coisa de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não forem despojadas de seus envoltórios, a fim de lhes buscar o sentido oculto, o sentido que está escondido nas parábolas. Sem isso, vai parecer pueril, vai parecer inverossímil. Jesus compunha as suas parábolas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. Então, ele tinha que usar uma linguagem que fosse, digamos assim, relativa à vida que eles levavam, ao hábito que eles levavam, aos costumes, né? Se ele viesse hoje em dia, ele não ia usar essa linguagem, usaria outra.
ia falar de pandemia, ia falar de outras coisas. A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Então, primeira coisa, olha o que Kardec está falando aqui, né? A maioria das parábolas de Jesus tinham um objetivo um tanto geral. Qual? Fazer penetrar a ideia, fazer penetrar na massa popular a ideia da vida espiritual, o que é uma das coisas mais fundamentais que tem para se ensinar para uma pessoa. Ninguém deve levar uma vida acreditando que essa vida encarnada é a única vida, porque isso é de uma diferença brutal para a vida que se leva, para a qualidade da vida que se leva. É uma diferença muito significativa. É um dos ensinos mais importantes que se possa dar para alguém, é dizer que a alma é imortal e que após essa vida nós continuaremos vivos e que essa vida futura, as características dela, a qualidade que viveremos dependerá do que fazemos aqui. Isso é primordial, isso é um dos capítulos primeiros dessa obra. É uma das coisas mais fundamentais para se ensinar para uma pessoa. Isso leva, se bem ensinado, porque quem crê na vida futura, quem crê na vida espiritual, tem outra espécie de comportamento. Isso evitará uma crença profunda de todos nós, de toda a humanidade na vida futura. Meu Deus, é um grande passo na direção da regeneração do mundo, né? Não que nós não vamos nos desviar e às vezes ainda caímos, porque os erros estão em nós. Mas essa crença é a primeira das mais fundamentais para a melhoria da vida social dos povos. O sentido de muitas parábolas parece ininteligível, parece incompreensível, apenas porque os seus intérpretes não se colocam sob esse ponto de vista. Qual ponto de vista? O ponto de vista da vida espiritual. Se não se colocar nesse ponto de vista, não vai compreender as parábolas. Percebe o que o Kardec diz aqui? Primeiro ponto, então, digamos assim, para a compreensão do Evangelho, se você não tem a vida futura, a vida espiritual, como uma certeza absoluta da sua ocorrência, você não entenderá o Evangelho. Você não vai entender o que disse Jesus. Simples assim. Então, vamos lá. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, em que tudo é alegria, em que tudo é felicidade, a uma festa de casamento. Então, primeiro ponto. Certo? Então, primeiro ponto. As alegrias das colônias espirituais superiores, nas quais a gente vê o sol, e o sol tem outras qualidades, em que você pode usar um aerobus que anda a 5 metros do solo, e é uma espécie de trem voador, que ele desce no solo, pega os passageiros, volta e anda com velocidade extrema e vai para lugares muito belos, com parques magníficos de águas azuis brilhantes, azul transparente brilhante, com flores brilhantes, gramado lindo, formando figuras maravilhosas, em que todas as casas são floridas, qualidade de flores e coloração de animais que não tem na Terra. Então, digamos assim, esse reino, as qualidades dessas colônias espirituais na parábola estão representadas como uma festa de casamento. Porque para eles, na época, digamos, os momentos alegres eram festas de casamento, né? Jesus, numa festa de casamento, transformou água em vinho, porque tinha acabado o vinho. Então, vejam aí, a alegria deles estava muito envolta
nas festas. O casamento principalmente... significava a união, né, João? O símbolo da união, da procriação. Então, seria por isso o festim, casamento, né? É, uma festa, uma alegria, né? Então, vamos lá. Então, primeiro esclarecimento. A festa de casamento representa as colônias espirituais que nós desejamos ir. Agora, alguém que não crê na vida futura, como é que ele vai crer numa colônia espiritual? Como é que ele vai crer nas características que nós descrevemos há pouco de uma colônia espiritual superior? Não vai. Não casa na cabeça dele. Para ele, felicidade é o churrasquinho com a cerveja. É aquela feijoada com a galera, né? Isso é a felicidade. E o sambão tocando no centro. O sambão, um carro do ano, 3 viagens por ano. Isso é que é felicidade. Vocês não estão entendendo o que é felicidade. Felicidade é isso que eu estou narrando. Isso aí que você está lendo, desses livros, balela, isso é blá, blá, blá. Isso é coisa descrente. Vamos lá. Hã? Tem gente que diz que isso é coisa que você é crente, tá nesse pensamento, nesse segmento. Isso é coisa da sua cabeça. Pelos primeiros convidados, ele se refere aos hebreus. Então, vê, o povo hebreu eram os primeiros convidados, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Então, o caráter é bem geral. O caráter é amplo. Não é uma festa ali que a gente vai convidar algumas pessoas próximas. Olha, aos hebreus estavam em condições. Nós demos os primeiros conhecimentos relativos à lei divina, de um Deus único. Vou enviar a eles Abraão, Isaac, Jacó. Lá na frente vou enviar Moisés, que vai falar de um Deus único. Eles estão em condições de aprender num prazo, um prazo um tanto longo. Então, eles são os primeiros chamados. Os enviados do Senhor são os profetas maiores, os profetas menores, os profetas que deixaram muitos escritos, os profetas que deixaram poucos escritos, essa é a diferença. Que vinham a exortar, a seguir o caminho da verdadeira felicidade, para que eles pudessem participar, após a vida do reino dos céus. Então, esses são os profetas. Olha, gente, vamos fazer a coisa certa, esse aqui é o caminho. Eu vos exorto a seguir esse caminho levará à felicidade. Esse caminho, após essa vida, nos permitirá a entrada no reino superior. Suas palavras, porém, quase não eram ouvidas. Suas advertências eram desprezadas. E muitos foram massacrados, como os servos da parábola. Verdade, Elias foi perseguido, Jeremias foi preso, enfim, os profetas sofreram muito. Daniel foi preso. Pode enumerar a vida de todos eles aí, vida extremamente sofrida. Nem Moisés não entrou na terra prometida. Mas, então, eles sofreram muito. Os convidados que recusam o convite sobre o pretexto de ir cuidar dos seus campos, dos seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, as pessoas comuns, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se mantêm indiferentes às coisas celestiais. E não tem esse pessoal ainda aí? Muito, tá cheio. Vai falar do espiritismo para elas. Não tem interesse. Houve mais assim, por alguma consideração a você, mas você não pode falar muito, porque senão a pessoa já vai
enjoar e já quer trocar o assunto. E aí, hoje que o Barcelona vai jogar, né, vamos se encontrar, vamos ver o jogo do Barcelona, vamos ver. Enfim, acha algum outro programa de coisas terrenas, de assuntos terrenos, porque esse outro assunto não toca as fibras dos seus corações. Era crença comum entre os judeus daquela época que a nação deles devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Olha qual é a intenção mesmo do povo judeu e de outros povos. Ora, mesmo na época de Saulo, e eles, de Saulo, de Paulo, eles esperavam, a mesma pessoa, eles esperavam que o Messias que viesse tivesse essa finalidade aí. Ora, mas Jesus vem, não faz nada desse interesse. Que Messias é esse? Não, esse Messias eu não quero. Eu não quero esse Messias. Mas, mesmo não tendo Messias, eles mantêm a mesma vontade, a supremacia da nação judia sobre todas as outras nações. E esse é o interesse primeiro da vida de Saulo. Ele queria a supremacia de Jerusalém sobre Atenas, a supremacia de Jerusalém sobre Roma. O efeito não havia prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira. Então, vê o que eles entendem. Vê o que é que eles compreendem. Olha, a posteridade de Abraão vai cobrir a terra inteira. Isso significa, então, para a cabeça deles, que Jerusalém vai ter a supremacia sobre todas as outras cidades da terra. Essa época não tem uma ideia de país. O que existem são cidades e elas entram em conflitos umas com as outras. E é dominar o mundo. É dominar o mundo. Essa é a interpretação deles. Não é a ideia de que o conhecimento da lei de Deus estará espalhado na terra. Não. O conhecimento da lei que vem por intermédio de Abraão e segue posteriormente com os demais profetas será de conhecimento de todos. Não é essa a interpretação, não. A interpretação é, olha, ele não falou a Abraão, não prometeu a Abraão que os filhos futuros e netos, bisnetos do Abraão iam cobrir a terra inteira? Então, isso significa que Jerusalém terá a supremacia sobre todas as outras cidades do mundo. Vê, cada um interpreta como quer. Como pode. Mas, como sempre, tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva, de uma dominação material. É o que a gente falou, acabou de falar. Essa era a interpretação que eles faziam. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Todos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam, alguns homens superiores, poucos, conceberam a ideia da unidade divina, da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, não sendo aceito em parte alguma como verdade fundamental. Não era o caso dos egípcios, né? Os egípcios, eles acreditavam na existência de Deus único, acreditavam. Mas eles espalharam isso a quatro ventos? Não. Restrito ao grupo de homens superiores aos homens vulgar, e permitia o politeísmo, né? Permitia o politeísmo no mundo.
e todos os outros são idólatras, são politeístas. Lembra da cultura grega? Lá, né? Zeus, Mercúrio, enfim, todos aqueles deuses gregos, e tinha adoração específica para cada um deles. Eles faziam sacrifícios, né? Muitas tempestades, Zeus estava bravo, enfim, todas aquelas ideias relativas a uma crença num conjunto de divindades cujas características dessas divindades eram características humanas. Né? E muitas vezes espíritos, digamos assim, assumiam essas funções que os gregos inferiam. Né? Então, vamos lá. A não ser, então as crenças nos outros povos, que não o povo judeu, se tinha alguém que acreditava, ficava meio que restrito, meio que num sistema pessoal. A não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos, né, sob um véu misterioso, um véu impenetrável das artes. Então, ficava só para bem poucas pessoas a ideia do conhecimento de um Deus único. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei. Transmite primeiramente a Moisés, depois a Jesus. Né? Foi daquele pequeno foco que partiu a luz destinada a espalhar-se sobre o mundo inteiro. Aí tem a ver com aquela parte. Agora é uma interpretação mais clara da promessa a Abraão, de que sua prosperidade cobriria a terra inteira. Né? Daquele foco partiu a luz destinada a triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Diz, né? Está se referindo ao próprio texto dito a Abraão, a promessa feita a Abraão. Os judeus, porém, repelindo de todo a idolatria, haviam desprezado a lei moral para se dedicarem à prática mais fácil. Né? Qual prática? A do culto exterior. Bom, então, digamos assim, é uma crença ainda, de qualquer forma, apesar de ser monoteísta, com um grau de imperfeição significativo, porque estão mais preocupados com o culto exterior do que com a lei moral, apesar de desprezarem o politeísmo e as práticas de idolatria do politeísmo, certo? Mas ainda tem isso hoje em dia? Tem. Você vai em alguns lugares aí, o que é feito numa semana é repetido na outra, é repetido na outra, é repetido na outra. Toda semana é o mesmo culto. Mais preocupação com as questões exteriores do que com a lei moral. Óbvio, né? Um pouco misturado. Às vezes tem alguma preocupação com a parte moral também, mas o culto não é um culto que traz clareza, que traz esclarecimento, que traz consolo, né? Conhecimento. Não é. Né? Que entende profundamente as dificuldades da vida, quais são as razões para que surjam essas dificuldades? Não é? Não tem. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, estava dilacerada pelas facções, divididas pelas seitas, sim. Aí tem os diversos grupos de religiosos, né? Os saduceus, os fariseus, como é que era o nome daqueles lá? Enfim, todos separados.
né? As 10 tribos de cima, 2 tribos de baixo, os que eram fariseus, os que eram saduceus. Como era o nome daqueles outros que viviam separados? Aí tinha os terapeutas, tinha os essênios, pronto, lembrei nem essênios. E, enfim, também deveria ter outros, a gente está falando talvez dos principais. Né? Porque quando vai ser o assassinato de Estevão, num julgamento de pena de morte, em que ele é considerado blasfemo, feiticeiro, né? Caluniador. Lá fala que todos os grupos, dando a entender que tinham mais grupos, que não eram só esses, e provavelmente os essênios não participavam disso, mas que tinham os fariseus, os saduceus, e dá a entender que haviam outros. E os mais agressivos são os fariseus. Então, eles estão divididos por facções, estão divididos por seitas. A própria incredulidade havia penetrado o santuário, né? E alguns reis praticaram até o politeísmo, mesmo em Jerusalém, né? Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei, e não só para isso, para mostrar horizontes novos da vida futura, mostrar a respeito da vida futura, dar esclarecimento a respeito da vida futura. Assim, esse pessoal está muito pensando na vida atual. Vamos mostrar a eles a vida futura. Dos primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o mataram. Perderam o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Entretanto, seria injusto acusar-se o povo inteiro por tal estado de coisas. Sim, seria injusto mesmo, né? Porque mais de 500 pessoas o seguiram, né? Barnabé. Aí, enfim, a gente pode enumerar um grande número de pessoas que se tornaram cristãs e foram muitas martirizadas no circo. Então, não foi o povo inteiro acusado. A responsabilidade caía principalmente aos fariseus e aos saduceus, que sacrificaram a nação. Não tem gente que hoje em dia quer sacrificar a sua nação pelo seu estado, pela sua melhor posição, para manter a sua situação de tranquilidade pessoal? Tem isso ou não? Muito. Então, os fariseus fizeram a mesma coisa, os saduceus. Ah, meu amigo, o povo que fique na pior, mas eu tenho que ficar na melhor. Então, sacrificaram a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, pois, sobretudo, que Jesus identifica como os convidados que recusam a comparecer à festa de casamento. Depois acrescenta, vendo isso, o Senhor mandou convidar todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, aos povos pagãos, aos povos da idolatria. E estes, aceitando as palavras, seriam admitidos à festa, em lugar dos primeiros convidados. Aí não foi a ideia de Paulo? Foi a ideia. Chegou aí na Espanha para pregar o evangelho, né? Saindo lá de Antioquia. Quilômetros. Eu não tive a curiosidade. Na verdade, eu até já vi, mas eu esqueci uns 4.000. Quantos quilômetros de distância entre
a Espanha e Antioquia. No entanto, não basta ser convidado. Não basta, olha, eu conheci o cristianismo, conheci Paulo, ele veio aqui na minha cidade, ele pregou. Eu copiei um pouco do Evangelho de Mateus. Não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, não basta sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, então, digamos assim, é uma condição essencial. Para participar das festas, seu perispírito tem que ter algum grau de brilho, tem que estar revestido da túnica nupcial. Isto é, de uma pureza de coração. E deve praticar a lei segundo o Espírito, e não segundo a forma, não segundo, né, um culto de natureza externa. Você tem que ser João, interiormente bom. a distância entre Espanha e Antioquia dá 4.696 quilômetros. 4.700 quilômetros. Aí. Longe pra caramba, hein? Longe. E olha que isso é, né, uma das viagens dele. Ele voltou. A primeira viagem ele foi, né, chegou na ilha de Chipre, subiu, aí veio para dentro ali, da Cilícia, e depois ele fez o exato caminho de volta para ver como é que estava o cristianismo, para ver se o pessoal estava praticando de coração e segundo o Espírito ou estava só fingindo. Ele fez o caminho de volta, demorou 4 anos. A primeira viagem... Tá travando o teu som, João. Tá travando? Tá. De vez em quando trava e some a tua voz. Júnior, seria interessante você resetar, sabe? Desliga e liga novamente. Bom dia, professor Paulo. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Ainda bem que tem alguém que entende alguma coisa, porque eu sou totalmente analfabeta em tecnologia. Eu sou um mero usuário. Bacana. Realmente ele estava ligado no modem último, no modem lá dos fundos. Bem mais fraco. Mas ficou todo o estudo assim? Mais ou menos. De vez em quando, assim, dava uma coisa, mas aí ele voltava. Ele dava ele dava, parecia assim que tinha interrompido, e aí depois ele continuava. Ah, entendi. Da próxima vez, se você tiver assim, vocês falem no começo, a gente já muda aqui. Tá bom, tá joia. Então, vamos lá. Ora, a lei está toda inteira nestas palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palavras, sendo uma preposição e um outro um advérbio aí de negação. Qual a palavra? Fora da caridade não há salvação. Então, quer cumprir a lei segundo o Espírito? Quero, claro. Pratiquemos a caridade. Porque a salvação virá dela. A caridade que envolve não só o que se faz, mas envolve como se faz. Com que sentimento se faz. Naturalmente, então, a pressa não pode participar. Porque não pode ser ansioso, não pode ser angustiado. Tem que ser com carinho. E o carinho denota leveza, denota, né, tranquilidade. Então, vamos lá. Então, queiramos praticar e pratiquemos, vamos avançar. Contudo, entre os que ouvem a palavra divina,
quão são poucos os que aguardam. Aí a gente lembra da parábola do semeador, né? Da aula passada. Semente no caminho, semente em solo pedregoso, semente em solo espinhoso e semente em terra boa. E mesmo a terra boa tem distintas características. Algumas dão 30, uma dão 60, outras dão 100 por um. Mas não vamos ser solo de caminho, nem de pedra e nem de espinhos. Quão poucos são os que aguardam e a praticam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. É por isso que Jesus disse: vou chamar muita gente, mas alguns não vão guardar. Alguns vão guardar, mas não vão aplicar. Então, poucos serão escolhidos. Beleza, gente? Kardec explicou muito bem, né? Muito. Então vamos lá agora, a porta Tem estreita. que escolher a semente e a terra fértil, né? Esse é o propósito. É. A gente é a terra, a gente tem que se revolver, dar um jeito aí. Vamos, né? Arar essa Fazer o terra, movimento. movimento, Adubar todo dia. adubar, olhar isso aí. É. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E é espaçoso o caminho que conduz à perdição. A perdição está em todo lugar. Onde você vai, qualquer estabelecimento privado ou público, você pode se perder. É espaçoso. Ela é espaçosa, ocupa grande parte. E muitos são os que por ela entram pela porta da perdição. Quão pequena é a porta da vida real, daquela vida de ânimo, de alegria. Essa porta é pequena. Quão é apertado o caminho que a ela conduz a uma vida realmente de alegria, de intensidade, de amor, e poucos a encontram. Agora, a porta da morte, meu amigo. Porta da morte, e estamos falando aqui da morte de consciência, essa aí está cheia. Percebe o quanto que a gente tem de conhecimento a adquirir? É uma coisa imensa. E quanto de sentimento a gente tem que desenvolver, porque o amor, ele comporta grau. Né? Não lemos na aula passada, somos todos iguais para a dor, mas com relação ao amor, a coisa é absolutamente oposta. Então, diante de uma mesma situação, o grau de sentimento e, por consequência, de comportamento em algumas pessoas pode ser muito mais refinado, muito mais delicado, tem uma nuance de como se comportar socialmente de forma muito profunda para auxiliar a todos sem se orgulhar. Agora, alguém que praticou um ato equivocado e ficou o resto da vida atual e da vida futura por um prazo de 100 anos remoendo o equívoco. Quanto tempo perdido. É a morte. É a morte psicológica. Com efeitos graves de doenças no perispírito e nos corpos físicos futuros que terá. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe Jesus, esforçai-vos
esforçai-vos. Também não é apressai-vos. Seguir aí de qualquer forma. Também não é isso. Esforçai-vos com sabedoria por entrar pela porta estreita. Pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos! Senhor, abre-nos! Senhor! Você quer entrar porque você está fora da colônia espiritual. E lá fora a coisa é feia. Pode lembrar do livro Nosso Lar. Pode lembrar do livro dos Mensageiros. Pode lembrar do livro dos Missionários. Pode lembrar de todos os livros. Lembra do Ação e Reação? Ou da região mais inferior que eles foram? Lembra do Obreiros da Vida Eterna. Enfim, na colônia, no livro Nosso Lar, tem uma moça que praticou, ela era médica, e praticou não sei quantos abortos. Está lá na colônia Nosso Lar. Quer entrar? Claro, quer entrar. Uma maravilha, colônia Nosso Lar. E o André Luiz e a enfermeira Narcisa quer botar para dentro, mas essa não é a função deles. E chega alguém com a função, não. Ela não pode entrar, não. Mas como? Não pode entrar. Aí vai para o último livro falado, Ação e Reação. Um tormento gigantesco do lado de fora, muito pior do que o ciclone bomba que passou no sul do país, aí, mas muito pior. E dentro da mansão está o Druso, diretor da mansão, o Hilário e André Luiz. Com extrema compaixão das pessoas que estão lá fora. Hilário diz, mas qual é a função aqui desse local? Não é resgatar? Mas esses aí não vai dar. Esses aí não vai dar. É uma pena, mas esses aí não podem ser resgatados. Daqui a alguns anos, quem sabe. E voz de fora começar a bater, Senhor, abre-nos, Senhor. Ele responderá, com grande compaixão, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, Senhor, nós comemos, bebemos na tua presença. Nos ensinaste nas praças públicas. Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós, que praticais a iniquidade. Pratica tudo que é contrário à lei religiosa. Então haverá prantos. Pensa num choro que você nunca viu. Não é esse chorinho aí, não. Não é um choro de alguém que até perdeu um parente. Não. É algo mais desesperador. É algo tão desesperador que a pessoa vai ranger os dentes acordada. Então não é um bruxismo de quem dorme. É um ranger de dentes de desespero. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e vós outros sois deles expelidos. Porque o umbral, região de trevas, região de abismo, e a gente enunciou aí nessa ordem gradativa, piorando, a coisa é grave, né? A coisa é grave. A coisa é grave.
Só a gente lê os descritos de André Luiz, relativos em muitos livros, tem. Virão muitos do Oriente, muitos do Ocidente, do Centrião, do meio-dia. Quer dizer, vem de todas as regiões que participarão do festim no reino dos céus. Então, os que forem os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Sim, verdade. Aí pensa alguém aqui com responsabilidade da riqueza e de elevados cargos políticos com grande responsabilidade perante o povo. Em regra, esse pessoal vai lá para baixo. Agora, pensa nas empregadas domésticas, nas pessoas aí com trabalhos humildes, às vezes até os mendigos com idade avançada que adquiriram um grau de serenidade depois de tanto sofrer na vida. Ah, esse pessoal, né, vão ser os primeiros. Vão ser os primeiros. Lacordaire, diante de uma mulher que sai a pedir pão na rua, ele se inclina diante dela, um espírito com grau de conhecimento e de amor tal que ele tem a responsabilidade de nos instruir, de construir a regeneração do mundo através das suas comunicações. Ele vai dizer que diante, muitas vezes, de uma pessoa que está levando uma vida extremamente sofrida, que ela é pedinte de rua, que ela pede pão para os filhos, ele vai se inclinar diante dela. Esse pessoal vai ser o primeiro. Vai lá para uma colônia espiritual, ó, muito alta. E muitas vezes a pessoa pede uma vida difícil dessa, não é que a gente acha que ela é ignorante, não. Às vezes ela tem muito conhecimento de vidas anteriores e pediu uma vida dura, pediu para assumir trabalhos secundários, para que ela adquirisse um grau maior de humildade, de resignação. Mas quando está no outro lado, os conhecimentos voltam todos. E a pessoa, ó, primeiro, lá em cima. Júnior, Pode falar, Paulo. às vezes a gente percebe isso que você está dizendo aí nas sessões mediúnicas, porque às vezes tem espíritos que desencarnam e que levaram uma vida aqui muito dura, muito sofrida, e eles ficam lá por um tempo pequeno, às vezes em determinados locais, já vêm, já dão comunicação, e já têm noção do tempo que ficaram e falam que já estão envolvidos em trabalhos, já ajudando outras pessoas, num intervalo de tempo muito pequeno. Então, é exatamente isso que acontece, né? Com certeza. Lembra da Rosália aqui nesse livro? Ela falou assim, feliz de mim que consegui, numa vida, né, nos subúrbios aqui, auxiliar algumas das pessoas sofridas do mundo, porque agora eu tenho que pedir uma ajuda de vez em quando. Quer dizer, ela é elevada, porque ela vem dar suas comunicações no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, aquelas pessoas que ela cuidou, que eram mendigas de rua, ela implora ajuda. Imagina. Não, fica aí, eu vou mediunicamente te auxiliar na tua comunicação que você vai dar relativa à doutrina espírita para regenerar a Terra. Olha aí o nível. Lembra do livro Obreiros da Vida Eterna? Você fala a respeito de um curto prazo para, digamos assim, já no outro lado estar trabalhando. Eu não lembro o nome da mulher, mas ela era muito trabalhadora, muito dedicada num centro espírita, amada por todos, extremamente dedicada e muito sofreu. Muito sofreu.
muito perseguida pelos espíritos inferiores, e nesse contato ela adquiriu, se forjou, adquirindo virtudes, resignação, afastou-se das tentações, né? Não foi fácil. Teve que, para começar a melhorar, foi dos 50 anos para frente, mas ela também resistia a essas tentações em prazo anterior. Beleza, sofrimento faz parte. Legal. Quando veio a equipe espiritual fazer o desenlace dela, falou, não, peraí, eu vou tentar fazer o meu desenlace. Pode ser? Claro. Absolutamente. Então, a equipe espiritual ficou olhando ela própria. E ela, em 1 hora, a equipe só cortou o último laço, né? Do centro, no centro romboidal do cérebro. Aí chegou lá, no plano espiritual, que levou todos os que estavam desencarnados naquele momento. Você faz a oração para a gente? Claro. Ela fez a oração. Então já saiu trabalhando. Então vamos lá. 5. Larga é... Que horas são aí, gente? Quando der 8h30, vocês me avisem aí, né? E a gente faz o encerramento. Já deu. Hã? 8h37 no meu. 37? No meu, 8h33. Tá, passou das 8h30. Passou 8h30. Então vamos parar aí, né? Tá bom. Isso. Excelente. Vamos parar aí, a gente comenta depois o João, eu tive contato com uma pessoa da minha infância até adulta, que era caridosa. Esquecia de si, dividia, tirava a comida de si para os outros e agregava pessoas para dividir o ovo e o pedaço de carne. Aí, agora, já com 20 e poucos anos de desencarne, já há bastante tempo já presenciei numa mesa mediúnica ela vindo, trazendo no trabalho mediúnico pessoas para estudo. E na mesa mediúnica eu consigo, pela afinidade que eu tive, de visualizar ela num jardim sempre, dando aula, com um livro, um evangelho, embaixo do braço e um avental branco, da maneira que ela se apresenta para mim. E como a gente teve uma proximidade muito grande, então essa afinidade para mim é muito grande, porque eu tive uma experiência também com ela. Então isso faz acreditar que quando aconteceu com ela, essa senhora, que eu não lembro, também não lembro o nome, já sai com um grau de melhoria bastante da Terra e continua esse trabalho lá, né? E ainda vem auxiliar agora no trabalho, porque já deu um passo à frente, né? Nossa, com certeza. Esse pessoal aí pratica o óbolo da viúva, né? Você vê, quanto que aquele casal ali ganha? Ganha R$1.000. Ganha menos até, sei lá. Aí, mas eles se ajudam. Eles vendem coisa para os outros. Alguém está precisando de alguma coisa, eles dão um jeito, auxiliam com dinheiro, faz uma vaquinha. Eles praticam o óbolo da viúva, que não tem dinheiro que a gente possa dar, que vai atingir o benefício do óbolo da viúva que eles fazem. Não tem. Não tem. Eu vejo a dona Elza, que todo mundo conhece aqui. Ela faz cada coisa que me impressiona, assim, né? O óbolo da viúva, a gente não vai atingir esse nível nunca. Por mais que a gente deu recurso ali. Tem desprendimento, né, João? Tem desprendimento com essas coisas todas. Nossa. É o óbolo da viúva. Você não atinge o óbolo da viúva, porque a viúva deu tudo que ela tinha. Como é que você vai dar tudo que você tem? Nem pode, né? Nem pode você dar tudo que você tem, porque senão você vira um miserável, vira um peso social e se afasta da responsabilidade que você tem de, com algum recurso, servir. Você não pode doar tudo. Está no Evangelho. Mas é o que pode dar, né? Esse pessoal pobre, eles dão o óbolo da viúva. É impressionante. Depois também tem uma coisa que é engraçado isso, eu levei um tempo para entender. Os nossos empregos, os nossos méritos, que a gente acha que é muito nosso, pelo fato da gente ter estudado e tal, muitas das vezes,
o que que acontece? Em função dos nossos filhos, nós conseguimos galgar essas posições, mas em função deles. Porque aqueles espíritos, eles precisavam de ter uma estrutura mínima para eles poderem desenvolver e também cumprir a missão deles. Então, a gente tem que olhar para isso aí e entender, olha, eu não estou fazendo muita coisa, mas pelo menos para esse grupo menor aqui, eu estou conseguindo assistir e fazer com que eles desenvolvam, com que eles caminhem, porque esse mérito que às vezes a gente pensa que é muito nosso, ele é um mérito bem compartilhado, porque eles escolheram vir numa família, né? E aí a gente exercitando um pouco mais, a gente consegue abrir um pouco o leque, mas não deve nunca perder isso de vista, né? Pensando conforme o Evangelho não é algo assim mérito, né? É responsabilidade nossa. Palavras literais do Evangelho. É responsabilidade. E ainda, quando envolve as questões dos filhos, o Evangelho também esclarece bastante sobre isso. Não é razoável que nós deixemos de praticar a caridade para com outros, para deixar aos filhos alguma estrutura que, digamos assim, eles possam dali prosseguir sem decair materialmente. Diz o Evangelho, não é razoável que um pai e uma mãe de família angariem recursos para deixar aos filhos. E, por isso, não pratiquem a caridade. Dessa forma, a mensagem de Lacordaire. Dessa forma, nós estaríamos fazendo deles pessoas egoístas e ingratas. E que, se o pai ou a mãe acha que, digamos assim, nós, deixando a maior soma de recursos para os filhos, eles terão por nós uma afeição maior, estão enganados. Serão os primeiros a sofrer o fruto, digamos, daquela dureza de coração que foi ensinada. Porque só deixar para os filhos sem que a gente auxilie outras pessoas e façam os filhos observar que nós fazemos isso e que eles, então, também sigam essa espécie de caminho, os corações deles ficam enrijecidos. E ainda com aquela outra mensagem daquela mãe. Olha, se eu te der alguma coisa para tu doar aos pobres, a mulher que faz dela do carro um armazém. Quem vai dando sou eu. Quem vai estar dando sou eu. Então, tu faz assim, tu quer fazer alguma coisa? Cuida dessas feridas aí. Das pessoas que têm feridas. Cuida dessas feridas. Quer fazer alguma coisa que vem de ti? Quero. Então, tu vai fabricar uma roupa para quem está sem roupa. Ou, como já fazem os nossos filhos. Quer fazer alguma coisa que vem de ti? Vai dar aula. Para as crianças, né? Para as crianças. Que é como faz o teu filho. Você está no caminho certo aí, ó, botando a gurizada para... Olha, eu não vou comprar uma caixa de leite e dar o leite na tua mão para tu ir levar lá, porque... vou estar te enganando. Você quer fazer alguma coisa que vem de ti? Quero. Então tu vai lá e vai dar aula. Porque isso é um serviço e vai render um frutos que jamais morrerá. Porque a criança vai aproveitar isso, ela vai ensinar os seus próprios filhos e os filhos, os netos, e esse conhecimento sempre vai render frutos. O seu trabalho vai render frutos eternos na Terra. É imperdível. Quem fez isso, João, assim, uma pessoa pública, foi o Bill Gates, né? Ele e a esposa, eles doaram assim, tá tudo na morte deles, os filhos, vamos dizer, a fortuna dele sei lá, 1 bilhão, tá? Eles deixaram ali para os filhos 10 milhões. O resto tudo vai para um monte de entidades que eles montaram, negócio de ONGs, que é para pesquisa de câncer,
para essas coisas assim, para tudo para pesquisa, para hospitais, eles já deixaram, tá tudinho assim. Os filhos vão receber bem pouquinho. Ele disse, eu não tive, eu fui atrás, eu busquei, eles também têm que buscarem, tá? Eles vão ter a sobrevivência, né? Vão ter aquela sobrevivência sem ostentação, sem nada. Então, ele já educa os filhos, ele e a esposa, né? Educa os filhos dessa forma. E os dois trabalham até hoje. Eu vejo pessoas de idade sustentando filhos de 50 anos. Tem mesmo. E esses filhos, quase tudo que tem, não vieram dele. E são corações enrijecidos. Já falam de divisão de herança na frente dos pais. Parece que quer que o pai e a mãe morram antes da hora. Esse ensino totalmente equivocado. E esses pais, achando que vão receber afeição por terem deixado tudo a seus filhos, serão os primeiros a ser pagos com ingratidão. Porque essa espécie de ensinamento endurece o coração. Vamos lá, gente, vamos lá? Muito boa aula. Muito boa. Nossa, mãe. Quem está gravando, hein? Sou eu, Paulo. Malu, você grava. Como que é aqui? Só um instantinho, Júnior. Você consegue gerar um link? A gente consegue assistir depois? Sim, assiste tudinho. Tem todinhos lá gravado. Você procura no YouTube, tá no YouTube. Eu mando no grupo. Passa para ele, João. Você pegando um desses, tá? Aí você entra no YouTube, aí tem lá, Marlúcia Mota. Você clica ali na imagem, você vai cair no canal. Tá. Malu, você não tá botando isso aí público, não, né? Não, só para o nosso pessoal. Não é público, não. Só quem tem o link. Beleza. Tá? Só para que a gente passe os links, né? Quando eu melhorar a qualidade mais, assim, aí eu vou botar público, tá? Não tá público isso, não, João. Júnior. Tá patrocinadinho do Flamengo. Não, mas a coisa é o seguinte, João, nós temos que ser Paulo. Paulo não saiu pregando aí? Tá? Então, mas ele teve um começo ali, né, de dificuldade inicial dele, mas demorou então, 10 anos. Nós também estamos aqui no nosso parco conhecimento, mas a gente está estudando, está mostrando como é que é a coisa, o que tem lá na frente do Evangelho. Então, é isso aí. Eu vou incluir na lista de projetos, fazer um estudo do Evangelho público, tá? Aí a gente faz uma divulgação melhor aí. Agora, mas o Paulo pode passar para Paulo pode passar para ele. O Paulo é da família e tal, ele vai saber dos erros. Agora, João, uma coisa que você tinha que ver, tá, com seus meninos aí, eu não sei como é que faz, para você gravar inteiriço, não ficar, como você falou, que fica partido. Eu vou perguntar do meu marido, que como ele é analista, ele Posso eu trocar o celular? Será? Não, fui na Samsung já, ele falou desse celular aí, esse é o jeito. Eu vou ver com o meu marido como é se tem como você gravar pelo computador e ficar inteiriço e jogar no YouTube. Eu acho que dá para fazer isso. Ô, Júnior, eu não sei não, mas eu penso assim, olha, se eu fosse você, eu não demoraria a deixar esse evangelho público, por quê? Porque isso aí, as pessoas que forem assistindo, rapaz, isso dá uma ajuda que você não tem noção. Verdade. Porque a coisa, João, é a pessoa que está começando. Porque quem vai ali, tá, são as pessoas que estão começando o estudo, que não tem conhecimento amplo, não sabe. Então, quer dizer, tudo aqui que a gente tem
feito, falado, o que você tem colocado, tá? É muito, entendeu? Olha, eu vim estudar com você o que eu já aprendi com você, tá? Em coisa que eu tenho o quê? Tem 1 ano e pouquinho que eu tô contigo, tá? Nesse 1 ano e pouquinho, o que eu aprendi da doutrina espírita, eu não aprendi a minha vida inteira. É exatamente isso. Essas Entendeu? pessoas que chegarem para ouvir, elas vão dar saltos assim. Exatamente. O A salto gente que tem eu dei, gravado aí, a gente tem gravado do livro Nos Domínios da Mediunidade e temos gravados do Paulo Estevam. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tenho mais espaço de fazer nada. Tomando todas as Não, atividades que eu faço, todas as atividades que eu faço, eu não tenho mais espaço de incluir alguma coisa. Não tá uma tarefa, digamos assim, leve, não. Mas eu vou incluir o Evangelho na eu lista, imagino que na você tenha lista de muita atividades a atividade. realizar. O Paulo sabe, a gente tem que dar Eu aula para as sei, crianças. eu Eu sei. tenho que gravar 20 questões de matemática, mas só que tem mais 20 para gravar. Aí um filho meu me ajuda, grava 10, o outro grava 5, ou o outro não grava nada, aí eu vou lá, tenho que... Enfim, não, realmente eu estou falando sério, não tem como eu incluir o estudo de alguém. Como é a gravação dessas tuas questões de Não tem como... matemática? Você dá a questão e você faz a resolução? Mas eu te falei uma atividade só. Não, eu Enfim, sei. gente, no dia a dia, das 6 da manhã até 11 horas, 11h30, meia-noite, não posso mais, não dá mais para incluir nada. Mas eu vou incluir no rol aqui das futuras atividades, fazer um estudo público do Evangelho. Pode deixar, vai ser aí. Quando vamos acabar esse do Paulo Estevam, não é um trabalho simples. Não É um bem trabalho longo, é grande, né? Extenso. Né? Não é um trabalho simples nos domínios da mediunidade. Não dá, não posso fazer mais do que isso. Com certeza. Beleza, gente? Então vamos lá. Beleza. Tem mais oração. Professor Paulo, faça, por gentileza. Muito boa oração, professor Paulo. Mestre amado Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade do convívio fraterno. Agradecidos estamos por ouvir as palavras do Evangelho de manhã, que tanto nos orienta, meu Deus. Agradecidos estamos pelo empenho do João, que é notável. Que coisa boa, o quanto nos esclarece, o quanto nos ajuda, um espírito propenso ao bem, integrado aos estudos, que luta muito, Pai. A gente fica muito feliz de ter a oportunidade de ter um facilitador dessa forma, sem pieguismo, mas numa palavra sincera, que nós consigamos nos manter juntos de forma harmônica, que tenhamos essa relação amistosa e edificante, que conseguimos ajudar uns aos outros aí quando necessário, que nos tornemos mais integrados, que sintamos esse sentimento que hoje é tão escasso nas pessoas, que é o sentimento de pertença, que nos fortaleçamos nos nossos grupos e trabalhemos em paz, em conjunto, e que cresçamos. E felizes com esses esclarecimentos do Evangelho, que muda, de fato, as nossas vidas, conforme disse a nossa amiga Marluz. Num intervalo de tempo pequeno, a gente percebe um crescimento notável na forma de pensar e, aos poucos, vamos mudando a nossa forma de agir. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Dá-nos estabilidade emocional, dá-nos o sentimento de serenidade e, ao mesmo tempo, de dinâmica, conforme foi dito, sem ansiedade, sem medo, com passos firmes, mas numa sequência natural,
observando o que Deus espera de cada um de nós. E com certeza Ele espera que nós façamos as nossas coisas com calma. Eu estou dizendo isso principalmente para mim. E muito obrigado pela oportunidade de participar de um encontro como esse. E que existam muitos outros, e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Tchau, João, gente. eu Fiquem sei. com Deus. Obrigado pela companhia. Ó, João, eu sei é o seguinte.